Graça e paz, queridos. Antes de iniciar, não, é que eu preciso que vocês tenham uma ideia anterior para poder entender o que eu vou colocar. Então eu vou utilizar a imagem de Jesus, quando Jesus disse assim: Pai, passa-se de mim esse cálice, se podes, passa de mim esse cálice. Por que Jesus, Cícero, disse isso? Não se assusta, é uma pergunta muito difícil para Vossa Senhoria. Afinal de contas, você é membro fundador dessa igreja. Você começou lá em 2000. Por que Jesus, ele está lá naquele monte, está orando, fala: Pai, se podes, passa de mim esse cálice. O que está acontecendo? O que está acontecendo na cabeça dele? Por que ele fala assim? Pai, se podes, passa de mim esse cálice. Por que ele fala isso? Hã? Porque é forma... Isso, não vai muito profundo não, que não é isso. Ele está... Limite... Ele estava vendo o que ia acontecer. Isso. Ele estava antevendo. Ele estava antevendo. Você me deve essa, tá, Cícero? Você foi muito profundo. Então, ele estava antevendo. E ao antever, ele faz ele pede, ele intercede por ele mesmo. Bem, tendo isso em mente, nós vamos para Abacuque. Eu só queria que vocês entendessem algo que está ocorrendo. O tema que me foi proposto nesse tempo de estações, nós vamos ver Abacuque olhando uma estação que não é muito boa. Então, Abacuque é o livro de coisas que ainda vão acontecer. Ele é um profeta que não está vendo o que já foi. Ele é um profeta que ainda vai ver. Ele está antevendo. Por isso que eu quis utilizar a imagem de Jesus, para facilitar a compreensão. Então, o texto de Abacuque, aqui no verso 3, 16, 19, ele está dizendo assim, ouvindo, está lá na capítulo 3, versos 16 e 19, embora são 3 capítulos, né? E nós poderíamos ler todos, mas o tempo não nos permite. Mas diz assim o texto, capítulo 3 de Abacuque, 16 e 19. Ouvindo o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei, porque subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos que produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Repete comigo, todavia. Isso é uma chave nesse texto, viu? Esse todavia é muito importante ser observado. Eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as alturas. Eu achei interessante, quando eu estava só um destaque aqui, entrou a podridão
em meus ossos, eu fico pensando, sabe? Pensando, Jesus levou sobre si toda a nossa podridão. Fico pensando nisso. Quando eu li esse texto, eu falei, meu papai, que coisa. E ele estava antevendo isso. Ele estava antevendo. Bom, a verdade central desse texto, fazendo um preâmbulo, né, Cis? Você que fez um destaque na célula do meu preâmbulo, que coisa. Então, me preparando para o preâmbulo, tá? Eu quero entrar com uma verdade central aqui, que honrar a Deus é permanecer. Não há outro jeito. Na posição do adorador, quando aquilo que sinto, quando vejo e enfrento, tenta me remover da posição que eu estou. Então, a grande figura, aqui eu fico vendo, eu não sei o nome do tal do bambu, mas existe um bambu que ele leva anos só para baixo. E depois, quando ele desponta, não sei se, depois quando ele sobe mesmo, mas ele enverga e não quebra. E ninguém arranca aquilo lá. Eu não me lembro do nome dele, mas o importante é entender que nós somos fundamentados na rocha. Nós estamos alicerçados nessa rocha. Essa rocha, quem é da engenharia, sabe que essa rocha chama mega. É onde são colocados prédios, né? Eles fazem a sondagem no terreno e tentam achar a rocha, a mega. Pá! É a hora que há ali, e quando o diamante já não perfura, ali é a mega. E aí é assentado o prédio, não é uma rocha falsa. Por isso que aquela broca vai até tentar furar aquela primeira rocha. Tem rochas, mas elas são perfuradas e elas enganam. Porque se entrar um prédio ali, uma sapata ali, ele vai deslizar e aí vai cair. Então eles têm que achar a mega. Isso tem uma empresa especialista nisso, né? Que faz a tal da sondagem, né? Do terreno. Então, o permanecer é fundamental, assim como um prédio permanece ali. Para, então, compreendermos esse texto de Abacuque 3, precisamos entrar no mundo em que Abacuque, tá, está antevendo. Ele está vendo aí algo muito interessante. O profeta não escreveu em dias de paz, mas em períodos de turbulências da história de Judá. Era uma situação bem difícil, e durante quase 300 anos, a Assíria, ela dominou ali o Oriente Médio. A gente está vendo, vocês vão ver que as coisas parecem que não mudam nunca, né? O mundo, desde que o mundo, é tudo do mesmo jeito. E aqui está uma situação no Oriente Médio, e esse império começou a se enfraquecer. E quando esse império começa a se enfraquecer, começam a levantar duas potências, para ocupar, claro, esse espaço. Então, está nascendo aí, do sul, está nascendo o Egito. Do leste, está vindo quem? A Babilônia. Então, está vindo duas forças. Judá está bem no meio aí dessa situação, desse conflito aí, e que o sul, para guerrear, precisa passar por Judá, e também o leste, a Babilônia precisa passar por ali. E então Judá está num bico sem numa sinuca, não é uma sinuca de bico, né? Está numa situação de vício. Então ele encontra-se exatamente nesse corredor estratégico, e que é realmente muito difícil. Sua posição geográfica fazia dela, então, uma pequena nação diante da grandeza do que vinha por aí. E foi nesse contexto que ocorreu a morte de Josias. Josias foi um rei
muito especial para Israel. Ele realmente derrubou tudo quanto é postes ídolos. Ele foi arrancando tudo. E tudo que os outros reis de Israel trouxeram de porcaria de outros deuses, ele foi arrancando tudo. Tudo que era altar, ele foi derrubando. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ah? Obrigado, irmão Oséias. Vai em paz. Ele pode agora só ficar um pouco mais. Então, um beijo para você. É o homem que vê meus vídeos. Então, eu louvo o Senhor. Se Deus quiser, um dia, o Agape Mais vai ter cadeiras almofadadas. Fica a dica, pastor Cláudio. Olha, ele está onde? Onde ele está? Ah, ele está aqui. Prepara-te o teu caminho. Então, foi nesse contexto, o rei Josias, aí a gente vai ver em 2 Crônicas 35, 24. É muito interessante ler esse texto, mas para entender o que está acontecendo. E Josias havia promovido uma das maiores reformas espirituais do seu tempo, na história de Judá. E restaurando a lei, combatendo a idolatria, conduzindo o povo de volta para uma aliança com Deus. A sua morte representou o fim do período de uma esperança de Israel. Mas por que ele morreu? Fala assim, entrar em batalha que não é sua. Ele entrou numa batalha que não era dele. Ele tinha que ficar na dele. Deus havia orientado a Babilônia a avançar. E Deus é Deus. E ele entrou numa batalha. Aí em Crônicas vocês vão ver que ele é avisado, não entra, não entra, não entra. E aí ele se disfarça. Ele se disfarça e vai para a guerra. Mas como se fosse um soldado lá. E os flecheiros vão e pá! E ele morre. E aí foi o problema sério para Judá. Então, diz aí 2 Reis 23, todavia, ou entretanto, o Senhor não se demoveu do ardor de sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provações com que Manassés o tinha provocado. Rei Manassés foi um rei idólatra, fez coisas que realmente não agradavam ao Senhor, e Deus dava marcado aquilo na história de Israel. Marcado. Aquilo contaminou a mente. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A história pode passar, mas a mensagem maligna não passa. Ela é reproduzida. São conceitos que vão passando. Assim como a mensagem boa passa e vai tocando gerações, a má também passa. Por isso que quando a gente faz aqui a quebra de maldição, a gente está tentando interromper um ciclo maldito na vida de uma pessoa. Depois dele vieram vários reis frágeis, que novamente trouxeram a corrupção, novamente trouxeram para dominar a nação. A violência cresceu, a injustiça prevaleceu, o coração do povo se afastou novamente do Senhor. Veja que está no primeiro capítulo de Abacuque. Então Abacuque, ele está assim, é um livro pequeno, ele é pouco falado, se vai falar dele lá no Novo Testamento, mas ele está invocado, ele está vendo, ele está antevendo, ele não está vivendo, ele está antevendo. Entende isso? Ele está antevendo, vai chover. É como se estivesse falando assim. E ele diz assim, dentro dele está numa batalha aí. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?
Até quando estou clamando, Senhor, o Senhor não fala nada. Guardar-te-ei, gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver opressão? Porque me faz eu ficar vendo isso? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Verso 4, porque esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ele está antevendo. Abacuque olhava para tudo isso e perguntava: até quando, Senhor? Até quando? Você já fez essa pergunta? Quantas vezes você já falou: até quando, Senhor? Porque eu tinha que ser comigo. Ele esperava que Deus enviasse um avivamento, então ele estava ali clamando pelo povo. Vai vir um avivamento. Vai vir um avivamento. Vai vir isso, vai vir aquilo. Em vez disso, Deus responde, verso 6, capítulo 1. E o verso 6 diz assim: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impiedosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, assim, Judá vai entrar bem. Judá vai ser destruído. E Deus está usando os caldeus para fazer isso. Então, os caldeus era um povo que liderava o império babilônico. Por isso, ao longo dessa mensagem, caldeus e babilônios referem-se ao mesmo império. Para Abacuque, a crise se tornou ainda maior. Como um Deus santo, um Deus poderoso, poderia usar uma nação pagã? Como que um Deus santo pode usar uma nação ímpia para disciplinar o seu povo? Em Deus não responde. E quando diz, e quando responde, ele fala: vou meter o chicote. Vou tratar duro com esse povo. Um Deus que fala que vai tratar duro com a injustiça. Porque Deus não aceita a injustiça. Ele quer consertar isso. Terminando o preâmbulo. Primeiro ponto, quando o meu interior treme. Quando o meu interior treme. Abacuque 3 vai dizer: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. O verbo aqui, irmão, chama. O verbo no hebraico. Isso quer dizer que ele carrega uma ideia de ouvir atentamente, pastor João. Ouvir profundamente. É a ideia de perceber. A ideia de acolher a ideia. Aquilo que Abacuque ouviu não ficou na superfície. Um olhar
raso, uma interpretação rasa. Ele foi profundo no seu ser. Foi para ouvir. Mas uma coisa é interessante. Uma coisa é bastante importante notar. Honrar a Deus no tempo do silêncio. É o tema dessa mensagem. E quando eu chego exatamente aqui, nesse ponto, eu vejo que o Senhor está dizendo que há 2 silêncios necessários. O silêncio de Deus nos chama a atenção. Nos faz parar para prestar algo porque Ele não respondeu. Algo importante. E para ouvir, também há algo interessante. Há de se ter silêncio. Você precisa estar em silêncio. E o silêncio não é um silêncio externo. Não é a boca fechada. A palavra Betém, traduzida, é por íntimo, aponta para o ventre interior. É a palavra, não é o espírito. Porque a palavra espírito é ruá. Aqui ele está falando no interior da nossa alma. Ele está falando do aspecto almático mesmo. E isso desperta no profeta um impacto muito profundo. Ele consegue ir além. Ver além. Por isso que o Senhor diz lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fala com Deus, que te ouve em secreto. Ele te ouve e fala no secreto. Porque no secreto, você aquieta-te. Então, Abacuque não está apenas contemplando, não apenas contemplou o pecado de Judá, ele vivenciou profundamente o peso de suas consequências. A podridão entrou nos meus ossos. A dor estava ao seu redor e tornando-se um peso dentro dele. Imagina, Jesus suou sangue, gente. Quando ele anteveu todo aquele ato. Tudo que ia acontecer com ele. Todo o pecado da humanidade. Daniel também declara isso. Em Daniel 10:8. Não restou força em mim. A situação era tão séria que ele diz assim: não restou força em mim. Isso é, estou esgotado emocionalmente. Naquele tempo não tinha esses nomes, burnout, etc, etc. Tinha uma exaustão aqui. Eu estou vendo, estou sofrendo. E a coisa mais linda na palavra do Senhor é que se você aquieta a tua alma diante da tribulação, você vai entender e vai ouvir uma voz, Josué. Não te dei nenhum problema que você não pudesse suportar. Você caminha nessa força. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vê a profundidade?
Então, Abacuque não foge. E por que ele não foge? Porque ele tinha fé. Não era ausência de emoção. Percebe que não é ausência de emoção? Ele tinha fé. E a igreja anda por fé. Caminha pela fé. Dois momentos aqui da nossa história marcaram, pelo menos essa história me marcou bastante aqui na nossa história. Quando colocamos a tenda, o vento veio e derrubou a tenda. Eu cheguei no terreno, a chuva batendo, e nós em cima daquele terreno, olhando a tenda no chão, aquela cortina branca que nós usávamos no fundo do palco, toda cheia de lama vermelha. Andando por fé. E nós cantávamos, né, pastor Ivanildo? Como que é a música da fé? Rompendo em fé. E outra coisa que me marcou assim, que estremeceu, pastor Cláudio, minhas pernas, foi quando nós compramos, e a carreta descarregou aí os pallets. Você estava aqui já, né? Os pallets aqui na frente, à tarde, descarregou a Bigolim, descarregou tudo aí. Quase 200 mil, 200 e poucos mil. No outro dia, não tinha mais nada. Foi roubado tudo. E tínhamos que tomar uma decisão. E eu disse, compra tudo de novo, porque o justo viverá da fé. E fomos, compramos, repete essa nota fiscal, manda para nós, e nós vamos ter que administrar isso. Foram momentos difíceis, porque tinha que tomar uma decisão difícil de duplicar aquele valor de 200 e pouco para 500 mil. Foi mais difícil isso do que comprar aqui. Mas tem momentos na nossa vida, a gente fica perguntando, Senhor, o que é isso? A gente tem que ter fé, sabendo que a emoção está presente. Davi perguntou a própria alma dele. Eu gosto desse texto de Salmo 62, 5. Por que te perturbas dentro de mim? Por quê? Espera em Deus. Eu gosto daquela expressão, quando ele diz assim, aquieta-te, minha alma. Fica quieta. Somente Deus, minha alma espera. Espera como? Silenciosamente. Quieta. Então tem dois aquietar aqui. O aquietar, que Deus não responde quando você quer, porque Deus não é teu empregado. Deus é conhecedor de todas as coisas. É hora de ficar quieto. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas eu vou sentar, senta. Esperei com paciência no Senhor. Senta, é hora de sentar e sentar. Por que perturbas a minha alma? E não basta ser só fé, pastor Cláudio. A fé pela fé, não. Tem que ter a esperança. Veja o texto. Salmo 62, 5 diz, somente em Deus, minha alma espera silenciosamente. Porque dele vem a minha esperança. Eu estou olhando, é de lá que vem. Vai chover,
vai chover. O que você está vendo? Vai chover. Eu estou vendo uma pequena nuvem. Eu tenho esperança. Então, a aflição existe, mas ela não recebe a palavra final. A minha aflição não determina o meu comportamento. O que determina o meu comportamento é a minha fé e a minha esperança. Amém ou não? É aqui que a fé e a esperança se encontram. A fé continua reconhecendo quem é Deus, quem Deus é. A esperança impede que a dor presente encerre a história, ou determine o teu comportamento. Eu tenho esperança no Senhor. Mas pastor, não vai fazer isso? Não. Por quê? Estou esperando no Senhor. A fé de Abacuque não impediu seus joelhos de tremerem, impediu que os seus joelhos trêmulos o afastassem de Deus. Os seus joelhos trêmulos não te podem afastar você de Deus. O corpo treme, seus lábios se estremecem, mas você permanece. Aquele que permanecer até o fim, o que acontece, pastor Ana? Herdará a coroa. Eu fiz a pergunta, pensando que ela ia responder outra coisa, mas ela é cirúrgica na resposta. O que acontece? Eu falei, né? Na verdade, eu estava pensando, complete o texto. Mas ela ouve e responde em cima da pim. Tá certo. Quem permanece ganha a coroa. O segundo aspecto é aquela palavra que eu falei para vocês. Todavia, está aí nesse texto, né? Todavia, verso diz assim: ainda que não floresça, a figueira não floresça, nem haja fruto, nem a vide. Todavia, ainda que a coisa está quebrada, está ruim, está difícil, está falido. A casa está arrebentada, nada funciona, tudo dá errado. O que ele diz? Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei. Eu estou vendo, Judá vai ser arrebentado, vai ser destruído, crianças morrerão, homens, mulheres, velhos, crianças, bebezinho, será dizimado. E ele vê tudo isso. Ele vê sangue, ele vê destruição. Passou um filme na cabeça dele. Mas, em vez de ficar questionando Deus, por quê? Por que Deus? Em vez do capítulo 1, capítulo 2, vocês vão ler. Mas questionando o Pai. Por que Deus? Ele para e entendeu a soberania de Deus. Ele entendeu quem é soberano. Ele entendeu que Deus, é soberano, é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando ele olha e ele vê, ele sai de si, da reflexão que está aqui no seu ventre. Ele sai daí e ele então, pela fé, ele olha a gloriosa esperança. E então aí vem, todavia, ainda que está assim, todavia, me alegrarei no Senhor. Mas foi uma chave na vida dele, foi uma chave.
Essa chave virou. Sabe por quê, meu irmão? Porque você destruiu a mensagem maligna aí completamente. Se você começa a aprender a caminhar dessa forma, você vai ver Deus operando na tua vida. Sai dessa zona de podridão, de ficar vendo só o negativo. Para! Mas você não viu? Você não sei o quê. Meu irmão, vou falar aqui para você. Uma coisa que eu falo muito. Fernando, todo julgamento é baseado num pressuposto. E todo pressuposto humano é fundamentado numa dívida afetiva, que não tem nada a ver de jeito nenhum com o outro. Tem a ver com você mesmo, com a sua expectativa. Aquilo que você achava que deveria ser. Desempodera, meu irmão. Descansa no Senhor. Para de julgar. Mas você pode ter uma ideia, uma tese, mas guarda para você. Espera. Se você está vendo alguma coisa, espera. Se você acha que vai acontecer, vai acontecer. Porque Deus não deixa nada encoberto. Mas não seja você o fofoqueiro. Fica quieto. Você se comporta mais em cima daquilo que você não gostou no outro do que se comportar no propósito que Deus deu para a sua vida. Se comporte no propósito que Deus deu para a sua vida, para você caminhar e andar. Já aí você tem muita preocupação. Não é? Você já tem muita preocupação para andar no propósito que Deus estabeleceu. Então, para de andar naquilo que você... mas eu achava que é isso. Irmãos, esquece. Irmãos, vocês acham? Eu estou em plena transição. Ontem tinha uma reunião aqui. Falei para o pastor Cláudio, não vou participar dessa reunião, porque essa reunião, eles precisam ter a liberdade, e você, pastora Deise, tem a voz. A minha voz, a voz da pastora Ana, ela é uma voz que também determina algumas coisas. Agora é a hora do estilo dele, do jeito dele. Vocês acham que o estilo dele, o jeito dele é igual ao meu? Então tá. Tem estilo melhor? Só na sua cabeça. Porque cada um tem o seu. E eu respeito a ele. E tomo decisões para respeitá-lo. Para não influenciar de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo. E eu estou bem ocupado com o propósito que Deus colocou para a minha vida. E dá trabalho. Eu tenho um propósito que Deus colocou na minha vida já faz tempo. Meus irmãos, caminhando por final, eu me lembro de que Jesus estava andando e de repente ele viu uma figueira florida. Floridinha. E ele chegou lá para pegar aquela figueira, pegar o figo, né? Aí não tinha nada, só tinha folha. E Jesus encontra folhas verdes, mas não o fruto. E logo depois ele entra no templo. Aqui nós temos duas histórias interessantes. Tem contextos diferentes. Em Abacuque, a imagem descreve escassez e juízo. Em Marcos, a figueira funciona como um sinal profético de esterilidade. Mas o contraste é poderoso aqui. Quando eu estava preparando mensagem, veio isso, eu fui pesquisar. Eu falei, mas que interessante, Jesus, eu encontro lá com a figueira, porque o que me chamou a atenção foi o nome figueira. E aí eu fui atrás, não é? E Abacuque
Em Abacuque faltam frutos do lado de fora. Mas existe fruto dentro do profeta. Na figueira diante de Jesus existem folhas do lado de fora, mas falta fruto. Meu irmão, é importante você deixar de usar uma máscara de parecer legal quando você não tem nada para oferecer. A figueira não produz. Abacuque produz fé. A videira não produz. Abacuque produz esperança. Os campos não produzem. Abacuque produz permanência. Os corrais ficam vazios. Mas seu coração continua cheio de Deus. A esterilidade ao seu redor não conseguiu produzir esterilidade dentro dele. Tem gente, e aqui eu quero finalizar, tem gente que começa a ver as coisas, a rede social é uma desgraça, né? Tem pastor falando, tem não sei quem falando, é uma porcaria. Tem gente que faz um desfavor, né? Fica falando, porque a igreja tal, que o pastor não sei o quê, porque não sei o quê. É uma fofocaiada, é do cão. Mas por quê? Eles não têm todavia. Às vezes aqui na igreja, tem gente saindo da igreja, tem gente chegando na igreja e começa a determinar o seu comportamento. Meu irmão, para de ser Maria, vai com as outras. E que me desculpem as Marias, eu não estou, né? Só estou usando, como chama isso? Uma frase aí, que é dito, um ditado, né? Então, é um ditado, mas não é bullying não, tá? Mas tenha juízo, tenha entendimento. Se você é crente, chova canivete. Se Deus plantou você nessa igreja, plantou para você gerar fruto. E gere fruto, meu irmão. Seja bênção. Tenha fé na sua boca e palavras de esperança. Se alguém vem com alguma conversa, você chega e fala assim, meu irmão, se não é para falar de esperança, não fala comigo. Se não é para motivar minha fé, não fale comigo. Por quê? Porque a minha boca e os meus ouvidos são para promover a glória de Deus. A figueira pode perder os seus frutos, sem que eu perca os meus. Quando as minhas forças terminam, então Deus se torna a minha força. O Senhor é a minha força. Ele me fará meus pés como da corça. E me fará andar sobre os lugares altos. E você começa a andar por lugares altos, firmado. Abacuque não descobre força dentro de si. Ele descobriu força em Deus. Só nele, meu irmão. Só em Deus. Não dependa de outra coisa. Dependa do Senhor. O Senhor é a tua força, a tua fortaleza, teu socorro, presente na angústia e na hora da tribulação. Sempre, sempre, sempre o Senhor será a tua força. Abacuque anteviu. No entanto, Deus operou, Deus fez. E hoje, nós somos frutos de um Deus que mesmo sendo destruído, um povo, mas ficou um rebento, o remanescente. Deus trouxe um rebento, a raiz de Davi. Deus trouxe, e dela vem Jesus, para a glória de Deus. No silêncio de Deus e no teu silêncio, sempre haverá respostas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Pastor, meu coração está angustiado. Eu preciso silenciar. Eu preciso de silenciar. E eu preciso de uma oração. E nós todo domingo oferecemos uma oportunidade para você descansar no Senhor. Sempre oferecemos a oração.
porque cremos no poder da oração. E se você, seu coração, de alguma maneira está angustiado, está antevendo coisas e está estremecendo dentro de você, vem para cá, nós vamos orar. Manifeste a sua fé e manifeste a sua esperança nele, e ele fará, ele tudo fará, rapidamente, venha em nome de Jesus. Não fica aí não, ninguém está preocupado quem veio, preocupado que venha, que participe. Se você sente que precisa dessa oração, vem. Nós vamos nos colocar em pé. Eu não vou ficar forçando você, porque você é que sabe de você. Eu só me coloco à disposição. Nós, os pastores, nos colocamos à disposição para orar pela sua vida, para orar por você. Eu preciso dessa oração, pastor. Meu coração está angustiado, entristecido, e eu preciso que o Senhor toque meu coração. E Deus vai tocar. A igreja que tem autoridade do Espírito, levanta suas mãos e nós vamos orar. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar. Não julgue. Não tente interpretar o problema. Não tente interpretar o problema. Isso é uma regra. Apenas descanse no Senhor. Está chovendo canivete. Vai parar. Papai vai operar. Aquieta. Aquietai, aquietai. Sabei que eu sou Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar essas pessoas para a tua glória. Porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Assim como tu fizeste com Jesus naquele momento tão difícil. Pai, se o Senhor pode, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Pai, passa de mim esse cálice. E o Senhor operou. O Senhor agiu. O Senhor agiu de forma tão gloriosa, tão poderosa. Põe a tua mão, papai. Visita em nome de Jesus. Que a glória do Senhor, o amor do Senhor, manifeste a sua graça, o seu poder, Pai, em nome de Jesus. Senhor, visita. Ó Deus, sabemos que coração aflito é difícil. O humor vai para o espaço. E eu quero te pedir agora, retorne o bom humor, retorne a alegria no coração dos teus filhos. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Eu quero que você dê 3 abraços. Antes eu falava 5. Quero que você abrace e fale: Deus te abençoe. Principalmente pessoas que você não conhece. Abrace principalmente aquele que você não conhece.